Amém. Deus está aqui, mesmo espírito de adoração a Deus. Deus já falou muito comigo através dos louvores. Eu confesso que eu já poderia ir embora, já estou cheio da presença do Senhor, mas o Senhor ainda tem mais para falar nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Gostaria de agradecer ao pastor pelo convite, pela oportunidade e toda a querida igreja. Amém? Quantos trouxeram Bíblia? Amém. Aleluias. Abra comigo em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Aleluias. Deus está aqui. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Amém. Aleluias. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus, ela diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconheço, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Feche seus olhos, ore comigo. Pai, nós te louvamos pela sua presença. Ela é real, manifesta, ó Pai, nos nossos meios. Papai querido, Tu és maravilhoso. Agora nesse momento, ó Pai, eu lhe peço graça, ó Senhor, para transmitir, ó Deus, a sua palavra ao coração da sua igreja. Que essa palavra venha falar, ó Pai, aos nossos corações, Pai. Agora eu lhe peço que o Senhor venha me diminuir, Senhor, na sua presença. E somente o Senhor venha ser honrado. Somente o Senhor venha ser glorificado e aparecer, ó Pai, neste momento. Porque toda honra, toda glória é para Ti. Pai, nós Te sentimos, Senhor. A Sua presença está transbordando, ó Pai, neste lugar. Eu lhe peço, ó Deus, que enquanto eu ministro a Sua palavra, o Senhor tem liberdades para ir falando ao coração da igreja, tratando, renovando as forças, as alianças, papai querido, curando, transformando, batizando em nome do Senhor, ó Pai. Lhe peço a Sua graça, que essa palavra venha como uma semente, Senhor, aos nossos corações. Aleluias. Glórias a Deus. Amém. O livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. E Apocalipse, ele significa revelação. O próprio Senhor Jesus, ele começa a ditar revelações ao apóstolo, e essas cartas, algumas cartas direcionadas a algumas igrejas. Essas revelações vêm de encontro às nossas vidas nos dias de hoje. E a igreja de Laodiceia é uma igreja que se comunica comigo, que se comunica com você. Uma das maneiras de nós interpretarmos essas cartas é como a igreja ao longo da história. Então, Laodiceia aqui, essa última carta é direcionada. E ela se comunica comigo e com você. Por quê? Porque é uma igreja que ela está vivenciando algumas situações que não é difícil de você olhar ao redor e perceber algumas situações na igreja cristã, na igreja evangélica do Brasil e muitas vezes do mundo. Uma igreja que ela tem se distanciado da palavra do Senhor.
Uma igreja que tem se distanciado de estar na presença, na comunhão, se dedicando aos caminhos, aos ensinamentos. A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias viveríamos tempos difíceis. E eu te pergunto, nós estamos vivendo os tempos difíceis? Se nós olharmos, se nós compararmos há 50, 70, 100 anos atrás, como nós se comunicávamos. De vez em quando eu percebo um filme, assisto um filme ou algum seriado de alguns anos atrás, ou de algumas eras, algumas décadas atrás, e as pessoas precisavam se comunicar com a outra. Elas precisavam mandar cartas. Às vezes uma pessoa chegava a um ponto de uma doença, a outra pessoa só sabia após meses, talvez anos. E hoje em dia os recursos estão na palma das nossas mãos. Através de um aplicativo, recentemente, eu estava conversando com uma pessoa do Canadá, pastor. Um aplicativo que o pastor até nos indicou. Olha como está a facilidade. Hoje, o homem e a mulher, ela consegue viver, a expectativa de vida aumentou. Antigamente, 60 anos, 40 anos. Hoje as pessoas que não podem estar aqui nesse culto, elas podem nos acompanhar pelas transmissões, pelas redes sociais. Mas esse tempo que ficaria difícil, não é pela escassez de recursos, mas pela sobra dos recursos. Muitas vezes esse recurso tem tirado a nossa atenção, tem tirado a nossa vida de oração com o Senhor, a nossa vida de comunhão. Então essa carta ela vem para mim e para você. Então nós começamos a entender aqui, porque a cidade de Laodiceia, ela era cercada e ela recebia águas frias de uma região e águas muito quentes de uma outra região. Quando as águas elas se encontravam, ficavam águas mornas. Então eu te pergunto, o problema não é você ser frio, porque muitas vezes nós entendemos uma pessoa fria, é aquela que em um culto ela não dá um glória a Deus, em um culto ela fica quieta, talvez ali mais tímida, em comunhão com o Senhor. Muitas vezes nós entendemos isso como uma pessoa fria. Muitos até apelidam, um crente geladeira. E nós entendemos como um cristão, como uma pessoa quente, aquela pessoa que dá glória a Deus, que sapateia, aquela pessoa extremamente extravagante, digamos assim, na presença do Senhor. Mas não é isso que o texto está nos dizendo, trazendo para mim e para você. Tem algum crente cheio do poder de Deus, um crente quente aqui? Aleluia. Mas o que a palavra está trazendo para mim e para você como ensinamento, o que é ruim, o que não pode acontecer, é a falta de intensidade. Se você for para ser uma pessoa fria e saciar a sede daquele que está sedento pela palavra, daquele que está sedento pela presença do Senhor, que você seja frio. Ou se você for para ser uma pessoa quente, para aquecer o coração daqueles que estão distantes, daquele que precisa de um abraço, que você seja quente na presença do Senhor. O problema é a falta de intensidade. Nós não podemos ser assim. Esse é o grande problema. Nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Nós precisamos ser quentes para fazer essa diferença, ou nós precisamos ser frios para transformar vidas. Aquele que está sedento, aquele que precisa da água da vida, que eu e você possamos ser essa temperatura e levar essa palavra ao coração daqueles que têm sede pelo Senhor, que têm sede pela presença dEle. Quantos aqui querem ser frios na presença do Senhor e transformar vidas? Dê um brado de vitória, aleluia. Aleluia. É isso, nós precisamos ser intensos na presença do Senhor. Eu quero ler um texto que está em 2 Crônicas, capítulo, aleluias, pode ir glorificando aí, irmão. Não é proibido aqui não, né, pastor? Aleluias. 2 Crônicas, preste atenção nisso, capítulo 25, versículo 1 e 2. Aleluias. A palavra de Deus, ela diz assim, se você não encontrou,
Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Olha o 2. Ele fez o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Nós muitas vezes caímos nesse erro. Às vezes estamos fazendo o que o Senhor aprova. Nós estamos vindo na reunião de oração, no estudo bíblico. Nós estamos vindo na escola dominical, nos ensinamentos. Nós estamos vindo nos cultos. Nós não perdemos um. Nós estamos fazendo o que o Senhor agrada. Mas o nosso coração, ele está distante da presença do Senhor. Que nós possamos pedir graça para Deus. Que nós pedimos misericórdia para que Ele venha nos ajudar. Muitas vezes nós estamos assim como essa pessoa, como esse homem que acabamos de ler. Está fazendo tudo que agrada ao Senhor, mas o coração não está na presença dEle, o coração não está no Pai, o coração não está no relacionamento, não tem prazer na lei do Senhor. Aleluias. Às vezes, eu não roubo, eu não estou roubando, não estamos fazendo nada que vá contra os ensinamentos, pelo contrário, nós seguimos todos os mandamentos, nós estamos na igreja, nós estamos ali com os irmãos, estamos glorificando, mas o nosso coração está distante. Esse homem fez, está na palavra de Deus, a palavra de Deus ela não mente, a palavra é verdadeira, ela é eficaz, e ela fala que esse homem fez o que agradava ao coração de Deus. Mas o seu coração estava distante, o seu coração não estava ali. Que nós possamos ter um coração que se alegra por estar na presença de Deus. E quando nós sabemos que vai ter um culto, nós não vamos ficar falando, será que eu vou, será que eu não vou? Será que o irmão vai estar lá? Será que o irmão não vai estar? Nós venhamos saber que o mais importante, quem deve estar aqui é a presença do Senhor, é o próprio Deus. Nós falamos, eu vou lá, porque meu Pai está lá. Eu vou lá, porque eu quero cultuar a Ele, porque eu quero me entregar. Eu quero estar na presença do Senhor. Aleluias. Amém, Jesus. E um dos ensinamentos ainda dessa carta, o porquê nós ficamos mornos, porque nós chegamos em uma situação assim. Olha que interessante. Ou você seja frio ou quente. Eu estou a ponto, falta pouco para vomitar você da minha boca. Mas porque nós, como servos de Deus, nós chegamos muitas vezes em uma situação assim. O versículo 17, ele continua nos respondendo. Aleluias. Pode glorificar, irmão. Aleluia. Deus está aqui. Aleluias. Olha, observe comigo. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável. Muitas vezes nós entramos em uma situação de estarmos mornos na presença de Deus, porque nós achamos que nós temos mérito em algumas coisas. Nós achamos que nós temos mérito na nossa salvação. E principalmente na igreja, às vezes nós chegamos em uma situação que nós queremos julgar, comparar aquele irmão. Ei, eu estou pagando o preço, eu estou lá todo dia na reunião de oração, eu não falto um culto. Daí quando você vê um irmão, quando eu vejo um irmão que não está indo, nós sentimos no direito de julgá-lo, de condená-lo. Nós começamos a entrar num estado assim, quando achamos que nós conseguimos as coisas pelo nosso feito, pelo nosso braço. E não é verdade. Isso não é verdade, querida igreja. Que nós venhamos ter um coração humilde na presença do Senhor e reconhecer quem nós somos sem Ele.
O versículo continua dizendo como nós podemos fazer para sair desse estado de mornidão e sermos um termômetro na vida das pessoas lá fora, na vida das pessoas do seu trabalho, da sua escola, do seu convívio, que nós venhamos ser um termômetro. Mas muitas vezes nós estamos sendo um termostato. Quem sabe o que é um termostato? O pastor sabe o que é um termostato? É de temperatura. O termostato, ele recebe, em poucas palavras aqui, a temperatura que está no ambiente. Agora, quando você é um termômetro, você dita a temperatura. Ah, igreja, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Não, você não entendeu. Não vai ter crente saindo aqui desta noite sendo termostato, não. Vai ser temperatura na presença de Deus. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, vai ser temperatura. Pelo amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus está aqui. Aleluia. Sabe o que acontece às vezes nas nossas vidas? Eu tive um relato de um pastor extremamente pentecostal, e ele foi em um culto, e o que chamou a atenção dele é que tinha uma certa mulher, e no momento da adoração, ela rolava, ela jogava no chão, e pentecostal por si só já chama atenção, mas aquela mulher, ela estava adorando de certa forma, que chamou a atenção dele. E ele cutucou a pessoa que estava do lado e falou: e precisa disso tudo para adorar? Mas depois de muito tempo, a pessoa que estava do lado dele falou: sabe o que é? Essa mulher, ela é uma ex-garota de programa. Ela era a rainha do tráfico. Então, pregaram para ela, fizeram um evangelismo aqui, o pessoal, e ela se converteu. Onde a moral dessa história? Aquela mulher, ela estava se entregando de corpo e alma, porque ela sabia o preço que foi pago pela vida dela. E nós, quando estamos, às vezes, na presença do Senhor, crescemos em um lar cristão, talvez não cometemos nenhum tipo de pecado que venha gerar uma certa indignação local. Nós olhamos e temos a sensação de que parece que Jesus não precisou fazer tanto esforço para nos salvar. E não é isso. Eu e você, como foi naquela lição das nossas células, nós estávamos mortos, feridos, abandonados, longe da presença do Senhor, mas Ele nos resgatou, Ele nos deu vida eterna, Ele curou as nossas feridas, Ele transformou a nossa vida, Ele nos curou. Aleluia. É que às vezes nós não achamos que o Senhor precisou fazer tão grande sacrifício para nos salvar. Mas não, um dos primeiros passos para que eu e você venhamos sair dessa vida de mornidão é reconhecer quem nós somos sem a presença de Jesus, quem nós somos longe dEle, quem nós somos sem a verdadeira presença do Senhor. Eu e você estávamos fadados ao inferno, à condenação eterna, mas Jesus Cristo, Ele nos amou, Ele falou: ei, eu amo você, e como nós aprendemos, amor, ela é uma escolha, Ele nos escolheu, apesar das nossas atitudes, que diariamente nós ferimos o seu coração, Ele escolheu: eu vou te amar, filho, eu vou te amar, filha, não foi você que escolheu Ele, Ele que te escolheu, e se você acredita que Ele te escolheu, Ele te salvou, dá um brado de glória. Glória a Deus, aleluia. Pelo amor de Deus. Arabaçu, regasto e debaço. Às vezes nós estamos em um culto e é muito comum o pregador: quem quer aceitar a Jesus aqui? Eu entendo essa fala, mas o correto, se nós formos ver, é falar: Jesus, quem você quer aceitar aqui nessa noite? Você quer aceitar ela? Você quer aceitar ele? Jesus, quem você quer aceitar nessa noite? Mas graças a Deus, Ele nos aceitou, Ele nos amou. Aleluias.
Basto, querebasto, remasto, debasto, eguemasto. Xereasto, que molda, basto, eu. Oxa, alabaçou, grebasto, riba. Alabasto, iriom, deregasto. Alabaço, grebasto. Vai dando lugar, igreja. Um copo como esse, 180 ml, 200 no máximo. Se eu quiser colocar 2 litros de água aqui, eu consigo? Pegou ali. Quanto mais lugar você dá para o Senhor, mais Ele vai te encher, igreja. Vai dando lugar aí, que Ele vai encher, aleluia. Vai dando lugar, igreja. Alabaço, que debaço. Vou contar uma ilustração para você, presta bem atenção. Quero ser bem rápido. Certa feita, um homem estava em casa e chegou um açougueiro e bateu palma na casa dele. Esse homem saiu para atender esse açougueiro e o açougueiro falou: viu, a sua dívida lá do meu açougue, ela está totalmente quitada. Você não me deve mais nada. Com o preço da carne, se fosse lá em casa, eu tinha falado em línguas lá. Aleluia. Mas o homem da casa, ele falou assim: mas eu não comprei nada, o senhor me desculpa, eu não comprei nada no seu açougue. Então, obrigado, mas eu nem passo ali, eu não vou no seu açougue. O açougueiro, ele continuou dizendo: olha, tudo que você gastou lá está quites. Você não precisa pagar mais nada. Aquele homem falou: eu agradeço, mas eu não gastei nada. E a conversa ficou durante uns 10, 15 minutos ali. Mas por fim, o homem da casa, ele falou assim: obrigado então por ter perdoado essa dívida. E vou fazer assim. De vez em quando eu vou dar uma passadinha lá no seu açougue, compro um pouquinho de carne para agradecer. Vou passar o domingo, às vezes fazer um churrasquinho com a família, um aniversário. Vou passar lá, pego uma carninha, uma costela. Aleluia. Vou numa quinta-feira. Resumindo a história. Muitas vezes nós não entendemos o preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas. E por gratidão nós vamos em uma quinta-feira no culto. Por gratidão nós vamos em um domingo no culto. Jesus, obrigado pelo Senhor ter me salvado. Eu nem sabia dessa dívida que eu tinha. Então eu vou num domingo lá. Quando der, eu vou numa reunião de oração. Quando der, eu vou num culto de jovens. Quando der, eu vou numa célula. Às vezes assim nós temos essa mentalidade. Nós não entendemos o valor, o alto valor que foi pago pelas nossas vidas, o alto valor que Cristo, naquela cruz, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, olhou para a sua família e falou: ei, eu te amo, filho, eu te amo, eu quero você para mim, eu quero ter um relacionamento com você, eu te quero, eu te amo, eu escolho te amar. Aleluia. Abaçou, degabaçou. Aleluia. Meu Pai do céu, aleluia. Papai está na casa, queridos. Vai falando com Ele, no mesmo espírito. Aleluia. Continuando, não quero tomar muito tempo dos queridos irmãos. Para nós sairmos desse estado, precisamos reconhecer quem nós somos. Algo que me chamou muito minha atenção nesse texto, nós continuamos no versículo 20. Preste atenção, isso é muito sério. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Essa é uma carta para a igreja. É para as nossas vidas também. E se é uma carta para a igreja, principalmente na época, que evangelho, se Jesus está à porta e bate, Ele está do lado?
Se Ele está à porta e bate, Ele está do lado de fora. Então, que evangelho nós estamos servindo? Que evangelho nós estamos seguindo? Que o próprio Cristo, Ele está do lado de fora, Ele está à porta batendo. A que ponto nós muitas vezes estamos chegando de que Cristo Ele está à porta batendo, querendo entrar e falar: ei, aquele que abrir a porta, eu vou entrar. Muitas vezes nós estamos trancafiados em quatro paredes, nós estamos nos reunidos e sem o principal, sem a figura principal, sem a figura de Cristo, sem a presença dEle. Muitas vezes nós estamos louvando sem a presença do Senhor, nós estamos fazendo o serviço para Ele, mas sem Ele. Que misericórdia, que a partir de hoje essa palavra vem entrar nas nossas vidas, nos nossos corações, e tudo que nós formos fazer, tudo que eu e você for fazer, nós venhamos viver e falar: Senhor, eu te quero junto comigo, eu não vou fazer se o Senhor não estiver na causa. Difícil, né, dar um glória a Deus, uma palavra assim. É difícil, né, irmãos? Mas é a pura realidade do evangelho que nós estamos vivenciando, vendo nas igrejas por aí ao redor do mundo. Uma igreja que prega Cristo, mas sem o próprio Cristo presente. Uma igreja que fala sobre Ele, que fala do que Ele pode fazer, mas sem Ele. Uma religião muitas vezes mortas, fadadas ao fracasso. É forte. Mas essa palavra, eu tinha estudado uma outra palavra, mas é o que o Senhor queria falar comigo e com você nessa noite. Eu peço que você fique em intercessão, porque não foi fácil trazer essa palavra, uma opressão, orando, buscando uma direção de Deus. Eu tinha preparado uma outra ministração, mas é o que o Senhor queria falar para as nossas vidas. Mas olha que interessante, Ele fala aqui que Ele repreende, porque Ele ama. Ele está chamando a nossa atenção, porque Ele nos ama, porque é cuidado, porque é carinho. Um pai, Ele não repreende, não fala para o filho o que ele não pode fazer porque Ele odeia, é porque Ele ama. Então o Senhor está trazendo essa palavra, talvez um pouco dura, mas é porque Ele nos ama. É que Ele quer o melhor para as nossas vidas, Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Então, se você acredita nisso, dá um brado de glória a Deus, glorifica Ele. Aleluia, aleluia. Estou encerrando, irmãos. Oh, aleluias. É, Jesus, Pai do céu, aleluia. Jesus amado. Ah, isso é muito lindo, igreja. Xedebaçou. Fique de pé, já estou encerrando. No mesmo espírito de oração, reconheça a presença do Senhor. Reconheça o Espírito Santo. Ele está agindo no nosso meio. Em espírito. Talvez você passou, ele estava ali na porta, feito uma criança com as mãozinhas assim. Será que é hoje que Ele me convida para entrar na vida dele? Será que é hoje que Ele vai me convidar para fazer parte da vida dele? Olha o que é lindo. Oh, eita Deus tremendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Não. Entrarei e cearei com ele. E ele comigo. Que nessa noite eu e você não venhamos sair da mesma maneira que nós entramos. Que nessa noite nós venhamos pedir misericórdia e graça para o Senhor. Perdão pelas coisas certas que nós fazemos, mas com o coração distante da sua presença. Das coisas que fazemos para Ele, mas sem Ele. E que eu e você venhamos abrir nosso coração, abrir a porta e falar: Senhor, entra, ceia comigo. Vai um recado muito importante aqui. Monte a mesa para o Senhor. Ele vai ceiar com você. Depois você vai cear com Ele. Monte a mesa. Jean, o que eu tenho para oferecer. Ofereça diante de Deus as suas falhas, as suas dificuldades.
as suas limitações, a sua angústia. Monte essa mesa com os seus pecados, com a sua tristeza, com a sua angústia. Porque depois Ele vai montar a mesa dele. A mesa dele vai trazer um bálsamo sobre a sua vida. A mesa dele vai trazer transformação. A mesa dele vai trazer cura para a sua vida. A mesa dele vai transformar a sua vida. Aleluia, ore comigo. Mas só não me escute orar, comece a falar com o Senhor. Ele quer ouvir a sua oração. Pai, labassou. Nós não venhamos sair da mesma maneira. Nós venhamos sair aqui cheios da presença do Senhor, para transformarmos todas as esferas da sociedade que nós colocarmos nos nossos pés. Aleluia. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por essa palavra que veio como um amor, que veio como um carinho para as nossas vidas. Pai, porque Tu nos amas como um Pai misericordioso, ó Pai. O Senhor trata as nossas vidas, porque o Senhor quer o melhor para nós, ó Pai. Agora a Sua igreja está diante de Ti. Nós, ó Pai, estamos diante de Ti, ó Pai, reconhecendo que nós somos falhos, que muitas vezes nós estamos distantes, ó Pai, do Seu coração, que muitas vezes nós estamos de corpo presente na Sua casa, mas com o coração distante, ó Pai. Eu venho lhe pedir, ó Deus, que o Espírito Santo venha nos ajudar, venha nos transformar. Pai, dá força para aquele irmão que está abatido, que está desanimado, que está, papai querido, precisando, ó Deus, da Sua ajuda, que muitas vezes, ó Pai, está nessa situação, não porque ele quer, mas pelas circunstâncias da vida. Pai, pelas batalhas, que nessa noite o Senhor venha, Deus, ó Pai, colocar um ânimo sobre a vida dele, que o Senhor venha recarregar as energias, ó Pai, que ao sair dessa igreja, que ao sair daqui, essa palavra, Deus, que é Sua, venha transformar, continuar falando, que aonde as minhas palavras não foi, que a Sua palavra vá, Deus, de encontro a esses corações, que nós venhamos ser um termômetro da presença do Senhor, transformando vida, e não sermos, ó Pai, influenciados pela temperatura do mundo, pela temperatura do ambiente que nós estamos, porque nós somos os Seus filhos, nós somos, ó Pai querido, nós somos o sal da terra, e o sal não é somente para dar sabor, ele também conserva, e que nós venhamos conservar, Papai querido, a Sua presença no nosso meio, que nós venhamos Pai, que nós venhamos conservar, Senhor, que nós venhamos conservar esses ambientes, que a Sua glória venha a ser manifestada. É o que eu lhe peço, ó Pai. Vai trabalhando na Sua igreja, vai trabalhando na vida dos Seus filhos. Pai, toda frieza espiritual, todo desânimo, caia por terra agora. Papai querido, vai renovando as forças, renova, Papai querido, o coração da Sua igreja. Papai, Senhor Deus, que o nosso coração venha ansiar, que o nosso coração venha queimar para estar na Sua presença. Papai querido, que nós venhamos, ó Pai, recusar os convites que não lhe agrada, e que nós venhamos priorizar estar na Sua presença, porque nós priorizamos, o Senhor vai priorizar, ó Deus, um relacionamento comigo, porque é um chamado para o Evangelho, um chamado para Cristo, ó Pai, não é para ganhar, mas é para servir, e que nós possamos servir a Sua igreja, nós possamos servir, ó Pai, essa humanidade que precisa de uma palavra pregada, que precisa, ó Pai, ter a fome saciada, que precisa, Papai querido, ó Pai, ter a sede aliviada, mas pela água da vida, pelo pão da vida, ó Pai. Alcança, Senhor, os familiares dos nossos irmãos nessa noite, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam, ó Pai, de um encontro com o Senhor. Papai querido, vai de encontro aos nossos familiares, à nossa casa, Papai querido. Senhor Deus, recompensa a Sua igreja que nesse feriado está aqui na Sua presença te clamando, porque entenderam, ó Pai, que não há lugar melhor do que estar na Sua presença, meu Pai. Por isso o Senhor está aqui conosco, falando, respondendo orações nessa noite, indo de encontro a clamores, a pedidos, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor, o Deus que nós servimos não é um Deus que está morto, é um Deus, ó Pai, que ressuscitou, que morreu naquela cruz pelas nossas vidas, mas está vivo e está presente nessa noite, no nosso meio, no meio da Sua igreja.
Pai, que a sua igreja venha viver o sobrenatural, que esse ano venha ser o ano do sobrenatural de Deus. Leva a sua igreja à oração, à busca do Senhor, e enche-nos até transbordar. Vai enchendo os irmãos, vai enchendo a igreja, e como em Pentecoste, ó Pai, aquele som daquele vento impetuoso, no de repente do Senhor, que o de repente da sua parte venha a toda essa igreja, que, ó Pai, sopra no meio, e toda a tristeza, toda a opressão, tudo que não provém de Ti, bata em retirada agora. Toda a potestade, tudo que tenha, Pai, assombrado a mente dos seus filhos, tudo que tenha assombrado, ó Pai, a mente dos irmãos, tudo que vem para acusar, bata em retirada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, visita a sua igreja hoje, visita os seus filhos na hora de dormir, meu Pai, visita agora, dê sonhos, Senhor. Nós queremos viver o seu sobrenatural, nós queremos, ó Pai, ter os nossos testemunhos, nós não queremos ouvir dizer que o Senhor fez no passado, nós queremos ser instrumentos para que o cego volte a enxergar, papai querido. Nós queremos, ó Pai, ser instrumento para sermos, ó Pai, usados na sua mão. Então, papai querido, dê visões à sua igreja, dê visões aos seus filhos, ó Pai, dê, rapaz, revelações, transforma, batiza agora, papai querido. Ah, Senhor Deus, nós pedimos a sua presença, porque sem o Senhor nós não somos nada. Pai, enche a sua igreja, nos enche agora, em nome de Jesus. Aleluias, Pai. Xerabaço, eu cantei, labaçou. Xeregaço e ribaçou. O Senhor está renovando as forças. O Senhor está renovando. O Senhor está entregando visões. Oh, Pai, o Senhor está derramando dons. O Senhor está operando. Aleluias, amém. Nós oramos, gratos pela sua presença, por ter nos visitado, ó Pai, no nome poderoso, no nome que tem todo o poder, que foi dada toda a autoridade, e o nome de Jesus é uma representatividade. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, aleluias. Aplauda ao Senhor, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Poder estar assentados, queridos, na presença de Jesus, na presença do Senhor. Nós já vamos partir para o final, mas antes, rápidas colocações. Queridos, sabe qual era o maior problema da igreja de Laodiceia? Sabe qual que era a maior crítica da parte do Senhor em relação à igreja localizada na cidade de Laodiceia? Era a sua autossuficiência. Era uma igreja que achava que estava tudo bem, quando na verdade não estava tudo bem. Era uma igreja que se denominava como que autossuficiente. Nós somos perfeitos, nós somos imbatíveis, nós, inclusive, como diz o texto, não temos falta de nada. E Jesus justamente vem de encontro àquela igreja, falando: olha, vocês, inclusive era uma cidade muito próspera por conta do seu comércio. Ela produzia um tecido, uma lã rara, que por sua vez promovia a sua comercialização, e aquilo promovia recursos para aquela cidade. E Jesus fala assim: olha, vocês dizem ter as melhores vestes, mas vocês estão nus. Era uma cidade que promovia, a termo de medicina, um ótimo colírio, e diz: vocês estão cegos, vocês têm prosperidade, mas vocês estão pobres, não é? A utilidade de uma água morna, a não ser que é para vomitar. E Jesus diz: eu estou prestes a vomitar vocês. Autossuficiência. O que Jesus nos ensina? Nós dependemos dele. Às vezes, como aquela igreja, está tudo bem, mas Jesus diz:
Eu conheço as tuas obras, não está tudo bem. É por isso que Jesus se volta. E o grande problema, como enfatizado pelo Jean, Jesus estava do lado de fora. Vocês acham que eu estou com vocês, mas não estou. Eu quero entrar. Queridos, nós dependemos dele, nós dependemos do Senhor. E se em todo tempo nos voltarmos reconhecendo que nós não somos autossuficientes, pelo contrário, nós somos totalmente dependentes, e caminharmos nessa real e total dependência, certamente nós veremos o grande agir do Pai, do Senhor, nas nossas vidas. Louvado seja Deus, que possamos aprender mais e mais daquilo que o Senhor Deus quer nos ensinar, para a glória de Jesus. Queridos, nós vamos partir para o encerramento. Nós temos aqui alguns pedidos de oração, pelos quais nós vamos estar orando, e depois, ao contrário de passarmos as salvas, nós podemos fazer a oferta no momento em que estivermos saindo. Então, os diaconistas poderão se posicionar ao sairmos do templo, tendo a oportunidade de contribuir com a obra de Deus, onde vamos orar consagrando as contribuições também. Mas vamos orar, queridos, vamos orar pela família da irmã Irene. Ao amanhecer do dia, a sua irmã, a irmã da irmã Irene, a Terezinha, né, partiu, queridos, para a eternidade, né, por volta das 5 horas da manhã. Ela que já vinha numa situação delicada por motivo da saúde. A grande verdade é que por muitos momentos ela já estava, como que se diz pela medicina, já desenganada, não tem humanamente falando o que fazer, é um estado delicado, mas louvado seja Deus, o Senhor acrescentou a ela, né, mais tempo de vida. No entanto, vindo a partir na manhã desta quinta-feira. Então que o Senhor conforte, né, a irmã Irene, os familiares, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida, né, do Edgar, da Rose, em relação à mãe da Rose, que não está bem por motivo de saúde, apresentando a vida dela em oração, para que o Senhor esteja conduzindo em toda esta situação que estão enfrentando. A irmã Rosângela pede que oremos em favor do seu cunhado, o Antônio, por motivo de saúde, e também, né, pela sua irmã Lucinéia, por motivo de saúde também, em nome de Jesus. A Penha, né, pede que estejamos em oração em seu favor, ela que estará fazendo uma viagem, para que Deus esteja abençoando a sua ida, o seu retorno, que tudo corra bem com a graça de Deus, e ainda pede que oremos também pelo Paulo e pelo Ademir. Oremos em favor dessas vidas, e por todos, quanto mais, irmãos, precisam de oração, carecem de um milagre, de uma intervenção divina do Senhor, que Deus esteja abençoando. Vamos nos colocar em pé. Sábado agora tem um momento de jejum e oração aqui no templo, das 9 ao meio-dia. Então todos estão convidados para participar. E sábado à noite teremos o evento lá na Renovada Central. Embora o evento na Renovada Central, é um evento do presbitério de Assis, com o propósito de buscarmos ao Senhor por motivo de avivamento. É o Aviva Interior de São Paulo. Eu creio que será uma bênção. Teremos integrantes da diretoria executiva da nossa denominação junto conosco nesta oportunidade. Então participe, e que Deus venha mover pelo seu Espírito de forma tremenda em nosso meio, para a glória do seu santo nome. Domingo pela manhã, a nossa preciosa escola bíblica dominical. Domingo à noite, vamos buscar o Senhor, queridos. Deus tem muito mais para todos aqueles que propõem a buscar a sua face. Pegue a sua contribuição em suas mãos, vamos orar consagrando as contribuições, e após a oração de encerramento, como vamos fazer também, ao sair, os obreiros estarão lá atrás. Você pode contribuir neste ato do término do culto, consagrando então as nossas contribuições, devolvendo, dizimando, ofertando com muita alegria ao nosso bom Deus. Pai, muito obrigado por esta noite que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Pai, por podermos sentir a Tua presença aqui, ó Deus. Nós oramos agora neste final de culto pelos pedidos de oração
que tem chegado até nós, muitas vidas que carecem, ó Deus, de um socorro, de um mover, de um agir santo, soberano, sobrenatural do Senhor. Vai agindo, ó Pai, com consolo, Pai, por misericórdia, confortando, consolando a família da irmã Irene, Pai, agindo na vida da família da Rose, em relação à sua mãe, na vida dela, fazendo a tua vontade, Pai, trazendo cura para aqueles que precisam da cura, trazendo a provisão para aqueles que assim também precisam, a salvação para o perdido, a paz, ó Deus, a reconciliação e tudo quanto mais precisar, cada um em suas vidas, ó Deus, abençoa. Consagramos a contribuição que queremos ofertar, dizimar na casa do Senhor nesta noite. Assim o Senhor consagra e abençoa os teus filhos, que cada contribuição o Senhor assim abençoe, e os teus filhos sejam prósperos e vivam o teu cuidado. A bênção do Senhor sobre as suas vidas. Conduze-nos em paz, ó Deus, para um final de semana abençoado, assim podendo viver diariamente com o Senhor, na presença do Senhor, vivendo o sobrenatural para a tua glória. Pai, nós te louvamos, nós te amamos, nós te desejamos, nós te queremos, e que assim possamos viver diariamente na tua doce presença. Pai, é para a tua honra, é para a tua glória que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.